Olá, mais uma aula aqui no nosso curso de formação. Bom, para quem está matriculado no curso de formação, seguimos hoje o nosso encontro, segunda parte da nossa aula, no módulo sobre psicopatologia. Para você que está vendo esse vídeo, por acaso teve acesso oportuno a esse vídeo por outros canais, como o nosso canal no YouTube, essa é uma aula que introduz a clínica existencialística infantil, que introduz também noções fundamentais no campo da psicopatologia existencialista. A gente vai falar agora sobre o trauma, o luto e a constituição psíquica, tendo como base o romance A Menina, o Sol e o Arco-Íris. É uma obra que eu escrevi, o texto em forma de romance, o primeiro que eu me autorizei nesse modelo a publicar. Fica a dica para você que não conhece ainda, está disponível pela editora Viseu, também disponível em todas as lojas, livrarias virtuais, você pode acessar, inclusive, no modelo Kindle, acho que é assim, no e-book, e o livro físico também. É um texto interessante, eu tenho recebido alguns feedbacks, e basicamente a gente vai conhecer aqui a história, os pormenores dessa história, mas a ideia aqui é a gente pensar a clínica existencialista diante desse fenômeno que é o suicídio, o que é o comportamento suicida, e, portanto, um tema importante quando a gente fala de psicopatologia. Vamos revisitar algumas noções fundamentais, apresentar outras, espero que, de algum modo, você consiga nos acompanhar. Se tiver alguma dificuldade com os conceitos, você pode rever as nossas aulas introdutórias, ou mesmo enviar as perguntas através dos nossos canais de comunicação, e-mail, rede social. Algumas das aulas que introduzem noções fundamentais da psicopatologia ou da clínica existencialista também estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Pois bem, qual é o contexto de partida aqui? A gente está falando da história de um garoto de 5 anos, o Belocri, que tem como tradução da sua experiência a frase título aí desse slide, o roubo repentino da infância e uma experiência de vácuo da memória, uma espécie de falha, de turvação na memória. O evento clínico que vai orientar a discussão desse caso é um luto complexo, a vivência de um luto complexo, um luto familiar decorrente do suicídio da mãe. E ele apresenta, então, como sofrimento essa experiência de se sentir deslocado da infância ou de ter uma infância fraturada, digamos assim, e uma outra sintomatologia é uma memória fragmentada em torno do trauma, como é comum, né, nas nossas discussões sobre trauma. Geralmente, o acesso à memória do trauma é comprometido. O personagem diz que não lembra se um dia teve mãe. Essa é uma frase paradigmática do romance. Ele não lembra se um dia teve mãe. Então, o romance narra as soluções criativas desse garoto de 5 anos diante dessa angústia insustentável. Imagina só, né? Uma criança de 5 anos que, de repente, vê desaparecer a mãe. Essa pessoa com quem ele mantinha, como é comum, né? A gente está falando aqui da função mãe, claro que na história é a mãe, literalmente, do garoto, mas a gente está ampliando aqui essa discussão para pensarmos como é que é para uma criança, né, em pleno processo de constituição psíquica, ver-se tolhido da relação com uma figura de proteção e de cuidado como é a mãe. Onde a psicologia tradicional, por exemplo, veria a instauração ou a instalação de uma patologia, a gente vai ver que a clínica existencialista investiga essa experiência a partir do caso do Belocri como uma espécie de colapso do mundo ou um colapso da existência. Vamos ver as implicações disso. Para começo de discussão,
Nunca é demais a gente lembrar que a consciência é negatividade pura, que exige um projeto. Em outras palavras, a consciência precisa não ser o objeto para ter consciência do objeto. Eu preciso não ser o objeto para entrar em relação com ele. Então, toda a experiência humana se dá nessa dinâmica de consciência, sempre consciência de um objeto. Consciência e objeto surgem juntos. Se eu sou triste, na verdade, eu não sou triste. Eu estou triste porque entro em relação com essa tristeza. Então, a tristeza e a minha condição de ser triste surgem juntos. É um novo modo de pensar, né? Você precisa, para acessar essa compreensão, fazer um pouco daquela lógica linear e acessar essa maneira fenomenológica de pensar a condição humana. É aqui, então, na psicologia fenomenológica existencial, que a gente vai pensar esse humano não tendo uma essência pré-definida, mas sendo aquilo com o que ele entra em relação. O devir se mostra aí. Eu sou aquilo com o que entro em relação. Eu não tenho uma essência interior, mas eu construo a minha essência à medida que entro em relação com o mundo e comigo mesmo de um modo específico. Então, a consciência do Sartre, ela não é o que é e é o que não é. É uma frase provocativa que o Sartre escreve no Ser e o Nada, e escreve, portanto, a consciência como aquilo que não é o que é e é o que não é. Em outras palavras, um esvaziamento puro. Então, é como se a consciência fosse, e eu gosto dessa imagem, uma explosão, um voltar-se para fora. E esse fora é o quê? Esse fora é o projeto. Esse fora é aquilo que eu viso ser. Então, eu quero ser um bom professor e eu quero ser exatamente porque não sou. Então, ao buscar ser, eu busco esse ser professor, bom professor, que está como um projeto à minha frente. Eu busco ser essa boa pessoa, que eu sou um vazio, que busco preencher através da tentativa, sempre ininterrupta, se é que eu quero ser isso, de alcançar isso que eu não sou. Então, eu vou buscando isso no meu horizonte de sentir. A negatividade, portanto, é esse próprio processo dinâmico de dia após dia tentar ser isso. O aluno bom que eu fui no semestre passado não existe enquanto uma essência em mim, mas ele existiu ontem enquanto uma série de condutas que eu tive. E para que eu mantenha essa condição de aluno bom, eu vou precisar manter essas condutas hoje. As condutas que eu tive ontem, elas se negativaram, elas se tornaram nada. E a consciência, pelo seu processo dinâmico, vai. Se é que ser um bom aluno hoje é meu projeto de ser, vai de novo se envolver nessa dinâmica de tentar ser esse bom aluno. Então, nós somos esse vácuo numa tentativa de preenchimento. E o preenchimento se dá nessa busca por encontrar essa alguma coisa que eu quero ser lá na frente, o projeto de ser. Então, a nossa essência não é dada no nascimento, né? A nossa essência, ela é construída à medida que nós nos colocamos no mundo de determinado modo. O projeto de ser é exatamente esse rastro. O projeto de ser é esse rastro que se organiza como tentativas sempre nadificadas, ou seja, sempre tornadas nada, de ser alguma coisa. A vida é a busca contínua por preencher esse vazio através das escolhas. E é por isso que a nossa vida é angústia, a nossa condição existencial é angústia. Nós não temos angústia, mas nós somos angústia. Ela surge com essa constatação da liberdade em querer ser algo e buscar ser algo. A angústia surge naturalmente diante desse peso da responsabilidade de criar a si mesmo a cada instante. Nós temos essa responsabilidade e cada um soluciona ou responde a essa responsabilidade do seu modo. Onde é que entra a ideia de trauma aí? Vamos pensar o trauma severo como esse evento que provoca uma espécie de colapso nesse tempo existencial. Imagina que essa dinâmica da qual estávamos falando, ela se organiza numa dimensão de temporalidade contínua.
dinâmica. Não é linearmente passado, presente e futuro, mas é passado, presente e futuro envoltos nessa dinâmica da consciência de procurar ser alguma coisa ao entrar em relação com o objeto. É um fluxo, então, entre passado, presente e futuro que se envolvem num núcleo só, certo? Essa seria a dinâmica saudável, uma temporalidade contínua e não temporalidades estanques. Eu fui ontem, no passado, hoje eu sou isso, amanhã eu ainda não sou, né? Na aula sobre introduções a noções fundamentais da ontologia fenomenológica do Sartre, a gente aprofunda mais a noção e os conceitos de passado, presente e futuro e de temporalidade. Vale a pena dar uma olhada. O Bauman é um autor relevante, introduz a noção de retrotopia como uma espécie de apego ao passado. E a gente pode dizer que o trauma, de algum modo, é esse influxo, esse travamento do fluxo normal da experiência da temporalidade, que pode se organizar enquanto uma retrotopia, ou seja, enquanto uma volta, um recuo para o passado, que é o que, no artigo A Clínica Existencialista do Comportamento Suicida, eu proponho, que no suicida ou na ideação suicida haveria uma espécie de sofrimento que se organiza como uma retrotopia, como um recuo, uma volta para o passado. O fato é que, na experiência do luto, na experiência do comportamento suicida e na experiência do trauma, há um bloqueio do futuro, né? Para a clínica existencialista, o futuro é o catalisador da vida saudável. Sartre chama o futuro como a causa invertida da existência. No caso do Bellocry, o luto severo se organiza, exatamente porque é um luto advindo de uma experiência suicida, se organiza como uma espécie de destruição do projeto de ser da pessoa que foi ao ato, a mãe do Bellocry, mas que faz desmoronar também o projeto de ser dos sobreviventes, Bellocry, seus irmãos e o seu pai. É uma espécie de poluição, e a gente vê muito isso em toda a história familiar, que há um evento suicida, os sobreviventes meio que são contaminados por esse evento, né, por esse luto, e que, se não tiverem uma rede de apoio, eles podem voltar a repetir a mesma cena do suicídio, né? É nessa lógica que a gente fala que o sujeito fica meio que grávido de um passado imutável. O presente se torna apenas a sombra daquela dor. O trauma, então, se organiza aí como uma espécie de bloqueio, de fantasia, ou do bloqueio da fantasia, né, de pensar o futuro. O ato suicida, portanto, nesse contexto, a gente está falando aqui da história do suicídio da mãe, né, porque o Bellocry, o livro, o romance A Menina, o Sol e o Arco-Íris, conta a história das soluções que esse garoto encontra para lidar com o suicídio da mãe. Falando do suicídio, então, ele seria uma espécie de falência da angústia e silenciamento do outro. Para a clínica existencialista, o suicídio não é visto apenas por um prisma médico, mas é visto como um fracasso do projeto de ser. É o momento em que a adversidade histórica se torna intransponível. O futuro já não é mais esse mecanismo mobilizador da existência. E o ato, o suicídio, né, a violência contra o próprio corpo, aparece aí como a solução dessa dinâmica e desse sofrimento. A gente tem uma leitura sobre isso nas obras do Byung-Chul Han, a ideia de positividade tóxica, né, que não eu fica a dica,
quem quer se aproximar desse tema, dessa discussão, o artigo que eu mencionei, o meu artigo sobre o suicídio, introduz a ideia do Bauman, a tentativa ilusória de tornar a vida positiva, controlável e livre da angústia humana através da certeza absoluta da morte. É como eu leio lá, o ato suicida, né? É uma espécie de positivação da existência, porque o sujeito quer a certeza do bloqueio da angústia e ele busca, ou ele tem essa certeza através da morte, da imposição da própria morte, a violência contra o próprio corpo. A angústia, então, ela se organiza aí como essa angústia insustentável e essa materialização da destruição da própria vida, da própria carne. Então, um segundo ponto desse evento, desse fenômeno, é a negação da alteridade. O ato suicida, ele exclui da cena existencial o outro, né? Porque ele não dá margem, o sujeito que está envolvido nesse sofrimento, ele não dá margem para o encontro com a alteridade. Ele deixa, por exemplo, para a família, uma herança de silenciamento, é o que a gente vê na história do Bellocry, no romance em questão aqui que a gente está discutindo. Pois bem, vamos pensar aqui a constituição psíquica a partir desse caso, né? A nossa constituição psíquica, e o que eu estou chamando de constituição psíquica? É o próprio fato de que nós vamos nos tornando um sujeito, e aí sujeito aqui, né, com toda a profundidade do que essa expressão significa para a psicologia e para a psicanálise, aquele sujeito que sabe de si, né, aquele sujeito que tem uma organização, uma estrutura interna específica. Essa constituição dessa condição de sujeito depende do outro, depende fundamentalmente disso que a gente chama aqui de outridade, que é a própria existência de uma segunda ordem, ou seja, a própria existência de um outro. Nós não existimos no vácuo, nossa identidade, a nossa salvação psíquica dependem do olhar do outro, do reconhecimento e da narrativa do outro. Sartre chega a dizer que o outro guarda um segredo a nosso respeito, né? Porque o outro nos enxerga quando nós não nos enxergamos. Na verdade, a possibilidade de nos vermos como somos depende do olhar que esse outro nos dá. A gente pensa a criança aí numa tenra idade, quando ela não sabe de si mesma, existem outros que sabem dela, né? Os pais, e esses outros vão nomeando essa criança. E a partir dessa nomeação, daquilo que lá na psicanálise se chama banho de linguagem, daquilo que aqui na psicologia existencialista a gente chama de processo de constituição, o fato de que o outro fez alguma coisa conosco, né? Lembrem daquela frase, não importa o que fizeram de mim, mas o que faço com o que fizeram de mim. O fato é que, em algum momento, fizeram alguma coisa de mim. Em algum momento, nós, enquanto sujeitos, fomos refém desse cuidado do outro. E para chegarmos à vida adulta, para chegarmos ao momento onde podemos deliberadamente fazer as nossas escolhas, o que o Sartre chamaria de processo de singularização, a gente passa antes pelo processo de constituição. Então, no processo de constituição psíquica, em resumo, existem esses dois momentos. O processo de constituição, que é esse momento da tenra idade, onde o outro faz alguma coisa conosco, e um segundo momento, onde há uma virada para a responsabilidade do sujeito, o processo de singularização, quando ele já consegue fazer alguma coisa com aquilo que fizeram dele. Pois bem, a consciência, ela está em todo esse processo, em toda essa dinâmica. No caso do Bellocry, que é o caso que a gente está discutindo aqui, a constituição acontece nesse momento ou nessa situação do trauma, que nesse caso é o suicídio da mãe.
Pois bem, a constituição, esse momento onde o outro, né, a família, o mundo, faz alguma coisa conosco, cuidando ou traumatizando, no caso do Bellocry, se deu nessa conjuntura do suicídio da mãe. No segundo momento, a personificação, que é esse momento, ou singularização, que é esse momento onde nós decidimos, de forma autônoma, fazer alguma coisa com o que fizeram de nós, na situação do Bellocry, se dá pela criação da menina, que é essa amiga imaginária, sobre a qual a gente ainda vai falar. E é aí onde se dá a descoberta do sujeito sobre o seu próprio projeto de ser. Projeto de ser como esse algo que eu quero ser, não algo deliberado, racional, mas algo que eu persigo, mesmo sem me dar conta, ao ser de determinado modo. Eu só me reconheço como sujeito enquanto alguém no mundo a partir do momento em que me aproprio da minha condição de ser. No caso do Bellocry, no exemplo que a gente está dando aqui, isso se deu através da invenção da menina. Vamos ver, então, como é que isso acontece. A invenção da fantasia, nesse caso, surge como uma ferramenta psíquica de sobrevivência. Aí tem um trecho do livro aí. Junto dela, Bellocry descobre as alegrias e os dissabores do encontro com o outro. Veja que, diante de um trauma profundo, a criança de 5 anos, então, constrói uma amiga imaginária. Lembrando a aula anterior, primeira parte dessa nossa aula, para você que está vendo o vídeo, uma aula onde a gente discute a psicopatologia e o processo da imaginação. A imaginação é essa função da consciência de lidar, ou para lidar com o mundo. Se o mundo é tão traumatizante, se o mundo é tão difícil, se o mundo opõe uma certa barreira, uma certa dificuldade, a nossa consciência tem a capacidade de uma alternativa para lidar com esse mundo, a capacidade de criar soluções imaginárias. Acontece isso de maneira saudável, na condição do neurótico, e acontece isso de maneira adoecida, como é a condição do psicótico, por exemplo. No caso do Bellocry, a função da amiga imaginária surge não como uma solução psicótica, mas como uma solução saudável. E aí é importante que eu diga, não é? As crianças, e hoje, se duvidar, é menos comum isso, mas as crianças têm amigo imaginário, amigos imaginários, até essa idade de 4, 5 anos. E é importante que as crianças tenham, porque é uma expressão da capacidade da criança de vivenciar essa função do imaginário. Então, diante da ausência absoluta da mãe, que seria esse outro primitivo, né, esse outro que mencionamos no início da aula, teria essa função do cuidado, da proteção, já que ele foi destruído, né, pelo ato suicida, o Bellocry, então, ele cria a amiga imaginária. Então, a fantasia infantil, vivenciada com intensidade, como eu disse, não é uma fuga patológica, ela é uma solução existencial. Então, a menina aqui, para ele, funciona como uma rede de apoio, uma rede de outridade, uma espécie de expressão desse outro que era necessário para a constituição psíquica do Bellocry, com essa função, esse outro com essa função de cuidado e de proteção, com essa função de apoio para aplacar a angústia em existir. Então, nós temos aqui, portanto, 2 caminhos diante dessa realidade do mundo, né? A partir, tomando como exemplo aí a história do romance. O caminho da mãe, suicida, e o caminho do Bellocry. Vamos tentar entender, então, a distinção entre esses 2 caminhos, para a gente ter como um parâmetro o que pode, por exemplo, estar presente na experiência de alguns dos nossos pacientes. Primeira dimensão que a gente precisa pensar é a relação com o tempo. No caso da mãe, exatamente porque é
um sujeito suicida, há uma fuga do futuro e um aprisionamento no passado. Nesse sentido, ela soluciona a existência através da ida ao ato. No Bellocri, há uma recusa desse vazio e uma sustentação do futuro. Exatamente por isso é que ele constrói a menina e ele segue a vida, né? Diante do sofrimento e da angústia, ele não sucumbe ao sofrimento, como fez a mãe, mas ele sustenta esse sofrimento e busca solucionar a sua angústia. Uma outra dimensão importante, e fica a dica importante também para que a gente investigue nas nossas situações clínicas, com cada um dos nossos pacientes, é como é que ele entra em relação com o outro. Primeiro, como é que ele entra em relação com o tempo, depois, como é que ele entra em relação com o outro. A exemplo do caso que a gente está estudando, a mãe do Bellocri, a personagem, entra em negação desse outro, ele exclui, há uma exclusão absoluta desse outro, já que ela é uma suicida, né? Ela vai ao ato, então ela não deixa margem para negociação. O Bellocri, ele inventa um outro, ele busca um outro, mesmo que esse outro seja, através da função do imaginário, uma amiga imaginária. Uma terceira dimensão importante para a gente investigar nas nossas situações clínicas é a vivência da angústia e como é que o paciente maneja a angústia. No caso da mãe suicida, da personagem suicida, há uma falência psíquica, né? Ela sucumbe à angústia, ela não sustenta a angústia. Pelo contrário, ela impõe ao próprio corpo uma violência definitiva que a impede de sustentar, ou melhor, que é a sua forma de solucionar a sua angústia. No perfil do Bellocri, a gente pode entender que a angústia ela é suportada, ela é sustentada e transformada através da criatividade e da fantasia. Outro elemento importante, a estrutura da narrativa. Como que o paciente se conta, como o paciente narra o seu próprio sofrimento. No caso da mãe suicida, a gente vê uma narrativa pela violência. É uma história que ela interrompe abruptamente. No Bellocri, há uma espécie de movimento, né? uma narrativa contínua, que quem lê o livro, quem não leu, fica a dica para ler, vai desde a constituição da amiga imaginária até a constituição da sua própria família, e por aí vai, não vou dar spoiler aqui sobre o livro. Esse caminho investigativo, aqui na psicologia existencialista, né, essa possibilidade da gente investigar a relação do paciente com o tempo, com o corpo, com o outro, com a sua própria narrativa, pode acontecer ou se dá através do método progressivo-regressivo, né? Essa é a ferramenta sartriana chamada psicanálise existencial. Você que está começando a formação, vai ainda ter uma aula só de aprofundamento, só sobre a psicanálise existencial. Você que está vendo o vídeo pode acessar aí as nossas aulas disponíveis sobre o método progressivo-regressivo. Okay? O manejo do luto, ou o manejo das demandas do paciente se organizam a partir, portanto, do método progressivo-regressivo, que é basicamente organizado em dois momentos. Um primeiro momento, onde a gente chama de análise regressiva, e um segundo momento, onde a gente chama de síntese progressiva. A gente divide isso de forma didática, mas é claro que isso, na dinâmica da sessão, por exemplo, vai acontecendo de maneira misturada, digamos assim. Não tem como dizer, olha, esse é um momento regressivo, esse é um momento progressivo. A gente faz isso numa análise a posteriori, por exemplo, na escrita do caso, do estudo do caso, ou mesmo na nossa supervisão, no nosso encontro de supervisão. Mas vamos lá, tentando esclarecer para você. Para eu, então, entender o sintoma, entender a condição do paciente,
a partir daqueles elementos, temporalidade, angústia, por aí vai, ou de outros que você queira entender. O primeiro movimento de investigação vai ser uma análise regressiva, ou seja, ir ao passado biográfico daquele paciente. Por exemplo, ele fala de um sofrimento. Quando começou? Aconteceu algum evento? Como é que era antes? Você vai sempre revisitar a história daquele evento. E ao passado biográfico, as condições materiais do trauma, no caso aqui do Bellocry, a ausência, o luto, a cena do suicídio, compreender o contexto. Como é que era aquela criança na relação com aquela mãe? Em que momento aquele ato aconteceu? Como é que ela era antes? Como é que ela ficou depois daquele evento? Né? Então, a gente vai fazer todo esse percurso de investigação também com o nosso paciente. O paciente diz, eu sou ansioso. Uma pergunta que você precisa fazer para ele é, como assim? O que é ser ansioso? Ele vai apresentar os sintomas. Eu estou com taquicardia, eu não consigo parar de pensar, eu fico com a respiração ofegante. Aí você vai perguntar para ele, quando isso começou? Você lembra? Você tem memória? Como é que era antes? Como é que você era antes? Tem alguém na sua família que tem sintomas parecidos? Então, é fazer esse inventário histórico, voltando ao passado, digamos assim. Ok? E o segundo momento seria essa síntese progressiva, investigar o projeto de ser futuro. Nesse caso, é perceber como é que, a partir daquele evento, que a gente já demarcou na nossa análise regressiva, onde mudou alguma coisa na vida do paciente, no caso do Bellocry, onde se instalou um trauma, a gente vai começar a ver agora, na síntese progressiva, como é que esse paciente lida com isso. A pergunta é, e o que você fez com isso? Quando você começou a sentir esses sintomas, o que você fez? Como foi que você ficou? O que aconteceu depois? Aí a gente vai passar a investigar a condição atual daquele paciente, né? O objetivo clínico aí não é fixar-se na dor, ao investigar essa dor, esse trauma, mas é tentar entender essa dinâmica, a partir do evento traumático, uma dinâmica específica de enfrentamento, como que aquele paciente enfrenta aquela condição de sofrimento. E aí, o psicoterapeuta, no caso, vai atuar como essa âncora, como esse outro, tomando como exemplo o caso do Bellocry, né? Vamos pensar aqui. No luto complexo, por exemplo, como é o luto ligado a uma experiência suicida, né? Os familiares que tiveram alguém na família que cometeu suicídio, a rede de apoio foi violentamente rompida. Por quê? Porque ninguém sabe por que aquela pessoa cometeu suicídio. Então, o sentido da vida perdeu suas referências, né? O terapeuta, então, para investigar e para acolher esse sofrimento, ele vai precisar, primeiramente, acessar esse lugar do entre. O terapeuta entra no vazio deixado pela perda, posicionando-se como um outro seguro e estruturante. É como se o terapeuta fosse, no primeiro movimento, tentar acessar esse evento que fez essa fenda, que promoveu essa fenda, essa rachadura, né? E, aos poucos, claro, à medida que o paciente suportar essa intervenção, esse enfrentamento, acessando essa fenda, acessando esse rompimento. E aí, a partir desse acesso a essa experiência, o terapeuta vai, então, tendo uma compreensão de como que o paciente, nesse caso, o sobrevivente do suicídio familiar, né, ele enfrenta isso. O que ele diz, como ele diz, quais são os pontos cegos, digamos assim, as questões que ele não consegue notar. Então, o clínico vai flagrando a vivência do paciente, a vivência irrefletida do paciente, ou seja, a vivência que ele não se dá conta, e vai devolvendo, aos poucos, alguns elementos que ele percebe para que o paciente, então, enfrente aquela angústia. Por exemplo, uma possibilidade é, você se sente culpado por isso, você se pergunta se poderia ter feito, se poderia ter visto, impedido o evento, assim. Então, a gente vai tentando dar um suporte para que aquela pessoa entre em contato com a sua própria dor. Para, num terceiro momento do processo, a gente
reinventar ou ajudar aquela pessoa a reinventar a sua própria posição diante daquele evento. Ele não pode mudar o passado, ele não pode mudar o que se passou, não é? O suicídio já aconteceu, mas ele pode reinventar-se diante daquele evento. Quem é ele naquela cena? O terapeuta, então, vai ajudar o paciente a restaurar a sua capacidade de entrar em contato com aquela situação traumática. E a gente está dando o exemplo aqui do Bellocri, mas isso serve para qualquer situação de trauma, ok? Então, a terapia exige uma espécie de estética do movimento, nesse sentido de encontrar novas formas de se posicionar diante daquela dor. Esse slide está fazendo referência a um artigo meu que chama Estética do Movimento. Quem tiver interesse depois, acho que eu já compartilhei no grupo, mas quem está vendo o vídeo e tiver interesse depois, é só colocar aí no Google a Estética do Movimento, Daniel Mello, a Estética do Movimento, uma leitura sobre a psicoterapia a partir da obra de Alberto Giacometti, onde eu falo ali do processo de psicoterapia como esse processo criativo, um processo a partir do qual a gente inventa, nós enquanto terapeutas, né, inventamos soluções no sentido de condução, mas o paciente também inventa soluções para a sua própria dor. É o que a gente vê no caso do Bellocri. Pois bem, estamos já chegando ao final, pessoal. O significado do vazio, no caso do Bellocri, e a escolha definitiva. Vamos pensar que, diante do trauma, que congela o tempo, né, que congela o evento traumático, que congela o evento... O trauma é isso. O trauma é uma fixação na dor, é uma fixação no sofrimento. A terapia vai tentar resgatar a mobilização, tentar fazer com que o sujeito saia daquele evento, seja que ele haja, que ele faça alguma coisa com aquilo, seja o que for. No caso do Bellocri, a gente entende que ele usou o seu processo criativo e, digamos assim, constituiu a amiga imaginária como essa função de apoio, né? Se é um caso de suicídio, a gente vai entender que o suicídio ele destrói a função do outro. O terapeuta, então, vai assumir essa função de outro, esse outro que sustenta e que menciona, ou que refere para aquela pessoa que ela não está sozinha. E isso, pessoal, imagina assim, um paciente que tem ideação suicida, o que você vai fazer? Primeiro, se você perceber que há indícios de uma ideação suicida, ou seja, o paciente pensa em formas de cometer o suicídio, você vai primeiro tratar disso de maneira objetiva, e depois você vai construir um pacto com esse paciente de que ele se vincule ao processo. Por exemplo, tentando levá-lo a afirmar ou confirmar o compromisso de estar com você na próxima sessão. Por exemplo, é uma maneira de você ajudá-lo. Outra maneira é acionar a rede de apoio, de autorização para o paciente, para que o paciente informe a você o contato de pessoas da família, para que, caso você perceba algum risco, você possa acionar. Tudo isso vai sendo acertado com o paciente de maneira ética, sigilosa, nunca vamos esquecer disso, certo? No caso do Bellocri, ele encontrou, portanto, a solução do seu trauma, a solução do seu dilema através da relação com aquela amiga imaginária, como eu já mencionei. Então, a clínica existencialista demonstra que, mesmo diante de um trauma primitivo, o mais potente que possa ser, como é o caso do Bellocri, um apagamento, digamos assim, da memória sobre a sua infância, sobre a sua mãe, o ser humano mantém a autonomia e ele pode ressignificar a sua existência, né? Assumindo a responsabilidade pela sua dor e pelo seu próprio sofrimento. Tem muitas questões aqui que a gente precisa aprofundar. Fica o convite para que você veja as nossas aulas sobre psicoterapia infantil, ok? Por hoje é isso, a gente se encontra num próximo momento. Até lá.